Nesta lição, faremos a exposição do Salmo 51. Abordaremos o seu contexto histórico e pontuaremos algumas lições espirituais. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que agora iniciamos mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens publicada pela CPAD. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje o meu objetivo é fazer a exposição da lição de número 7, datada do dia 14 de maio de 2023, cujo título é Perdoe-me, Senhor. Vamos trabalhar esse tema seguindo o Salmo de número 51, Salmo de composição davídica. Nós vamos analisar este salmo, que é um dos salmos penitenciais. O nosso texto principal nos diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, verso de número 1. Na tradução NVI, essa mesma passagem encontra-se assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. É uma súplica, é uma oração que está brotando aqui de um coração contrito e quebrantado. Davi está buscando o perdão de Deus. Eu elaborei um pequeno fluxograma do nosso texto principal e ele ficou assim, acompanhe comigo em tela. Ele está autoexplicativo e a tradução aí é a NAA, Nova Almeida Atualizada. E o texto segue da seguinte maneira: compadece-te de mim, ó Deus. E essa primeira expressão do verso 1 é onde Davi está reconhecendo o seu pecado e fazendo um apelo para a compaixão de Deus. Quando ele diz compadece-te, aqui a mesma expressão é equivalente a compaixão. Deus é um Deus que se compadece, que sente compaixão daquele que está quebrado, daquele que está aflito, daquele que está arrependido. A segunda sentença do verso 1 diz: segundo a tua misericórdia. Então ele está apelando à compaixão, ele está clamando por perdão e ele fundamenta este apelo na misericórdia, ou melhor, na benignidade de Deus, segundo a tua benignidade. Deus trata o ser humano com amor, mesmo quando ele não merece. É por isso que Davi, ele utiliza a benignidade de Deus como aqui uma força ao seu argumento. Aliás, a sua súplica. Aí nós temos aí uma terceira sentença do verso 1, quando ele diz: segundo a multidão das tuas misericórdias. Se os meus pecados são muitos, as misericórdias de Deus, elas são 1000 vezes mais, infinitamente mais. Deus conhece a fragilidade humana e por isso Davi clama por misericórdia. E aí vem a sentença final do Salmo, quando ele diz, apaga, aliás, do verso 1 do Salmo 51, quando Davi diz, apaga as minhas transgressões. Aqui ele está reconhecendo a sua culpa e está novamente clamando por perdão. O nosso resumo da lição nos diz o seguinte: para viver um processo de restauração espiritual, é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. O que é que está acontecendo aqui dentro do resumo da lição? Nós temos uma síntese de tudo aquilo que abordaremos na exposição aqui dos tópicos. E o que é que Davi está experimentando aqui no Salmo 51? Um processo de restauração espiritual. E a gente só passa por uma restauração, por um processo de renovo espiritual quando algo envelhece.
quando algo está deformado, quando algo perde a forma. Davi se afastou de Deus por conta dos pecados praticados. Ele perdeu a alegria da salvação, ele perdeu a direção espiritual. Davi perdeu a intimidade e a comunhão que tinha com Deus. E ele agora está clamando a Deus por ter de volta aquilo que o pecado lhe tirou. E, meus irmãos, o processo de restauração espiritual é um processo dolorido, não é um processo fácil. Não é simplesmente dizer assim, Senhor, olha, eu pequei, eu errei e pronto, agora eu quero voltar. Né? Em tese, o pessoal acha que é isso. Mas o pecado, ele afeta o homem por inteiro. O pecado tem consequências. É difícil se levantar e permanecer de pé depois de uma conduta pecaminosa, porque vem a vergonha, porque vem as consequências do pecado. E se não for a graça de Deus, se não for a misericórdia de Deus, se não for a benignidade de Deus, o homem não consegue se libertar das prisões do pecado. Então, para se viver um processo de restauração espiritual, que é a recuperação da comunhão com Deus que foi perdida por causa do pecado, é preciso seguir alguns passos. E de forma sintética, nós encontramos aqui no resumo da lição. Primeiro, reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, que são atributos divinos que demonstram o amor de Deus e a sua graça para com os pecadores verdadeiramente arrependidos. Vê só, o que é buscar uma restauração espiritual. Primeiro eu preciso crer que Deus é bom, que Deus vai me receber e que Deus vai me perdoar. Em segundo lugar, eu preciso confessar o pecado praticado e admitir a minha necessidade de perdão. Confessar um pecado é um ato de humildade, de humilhação, de quebrantamento, de sinceridade diante de Deus. E a confissão, ela deve ser acompanhada de uma convicção de culpa. Eu sou convicto de que o ato praticado feriu a Deus, que Deus está insatisfeito, que Deus está triste com a minha conduta. E ao passo que eu sou tomado por uma confissão, aliás, por uma convicção da gravidade do meu pecado, eu também devo ser tomado por uma convicção que Deus pode me perdoar e me restaurar. Em terceiro lugar, é preciso abandonar o pecado, isto é, deixar a prática que ofende a Deus e buscar viver em obediência aos seus mandamentos. Abandonar o pecado é um ato de fé e também de compromisso que nos leva a mudar de atitude e a seguir o caminho da santidade. Preste atenção, você que é professor na classe de jovens, explique a eles que o coração arrependido ou aquele que está verdadeiramente arrependido de seus pecados, ele cessa a prática. Não é pedir perdão aqui e cometer o mesmo pecado amanhã e seguir esse curso. Quem se arrepende de verdade abandona a prática. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Então, frise bem isso em classe para os jovens. Nós temos aí o texto bíblico, Salmo 51, verso do 1 ao 17. O comentarista, ele omite aí o verso 18 e o verso 19, pois este salmo tem 19 versos aí em nossa tradução, e nós vamos estudar aqui do verso 1 ao verso de número 17. Dentro aqui da plataforma da ferramenta EBD, você terá acesso ao fluxograma da leitura bíblica em classe, ou do texto aqui bíblico. Se você não é assinante da ferramenta EBD, você não terá esse material disponível no YouTube. No YouTube, tudo que você recebe é esta pré-aula e também um subsídio parcial. Porém, os assinantes da ferramenta EBD têm acesso a cursos de capacitação, têm acesso a materiais exclusivos, materiais de marketing e divulgação, slides profissionais e outros recursos mais. Então, se você é professor da escola dominical e ainda não é assinante da ferramenta EBD, mas deseja ter aulas mais envolventes, deseja trazer a atenção dos seus alunos para o assunto da lição da semana durante todos os dias da semana, na ferramenta EBD você vai encontrar vários recursos para isso. Não só recursos audiovisuais,
né? Mas também recursos materiais complementares. Ferramenta EBD é bênção para você e o link está fixado na descrição deste vídeo. Então, meus irmãos, nós vamos seguir o seguinte itinerário. Prestem atenção. Olha o itinerário aqui da lição. Primeiro ponto, misericórdia e confissão. Segundo ponto, buscando a restauração. E o terceiro ponto, prontos para adorar. Nós seguiremos um caminho diferente e o caminho é este. Vamos trazer algumas considerações preliminares, depois nós faremos uma contextualização do Salmo 51 e em seguida faremos a exposição de 3 pontos e por fim a conclusão. Esse será o nosso caminho rumo à conclusão desta pré-aula. Então, começando pelas considerações preliminares, eu gostaria de enfatizar que o Salmo 51 é o 4º salmo e o mais conhecido dos 7 salmos penitenciais. Quais são os salmos penitenciais? O Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o 51, o 102, o 130 e o 148. O que é um salmo penitencial? Um salmo penitencial é aquele que expressa o arrependimento e a confissão de pecados diante de Deus. Os salmos penitenciais, eles nos ensinam sobre a graça de Deus, que perdoa os nossos pecados e restaura a nossa comunhão com Ele. Estes salmos também nos mostram como nós devemos nos humilhar e reconhecer as nossas transgressões, buscando o favor divino com fé e esperança. É por essa razão que são chamados salmos penitenciais. Envolve confissão, quebrantamento, convicção de pecado, arrependimento, perdão. É esse tipo de conteúdo que você vai encontrar nestes 7 salmos. O Salmo de número 51, ele está repleto de ensinamentos doutrinários, bem como de construções literárias admiráveis. Veja que o salmista aqui, o compositor do Salmo 51, e tudo nos leva a crer que foi Davi, este Salmo 51 ele é de uma beleza literária admirável. Veja só a construção de palavras paralelas que aparecem aí no Salmo 51. Primeiro nós temos aí as expressões misericórdia, amor e compaixão. E essas expressões elas apontam para um apelo feito ao amor de Deus. Nós também temos nestes versículos aí, versículo 1, versículo de número 2, 3 palavras diferentes para se referir à transgressão: rebeldia, culpa e pecado. Da mesma forma, o salmista também usa 3 palavras paralelas para um pedido de perdão quando ele diz apaga. Apagar é remover por completo. A gente vai já fazer uma exposição dessas palavras. Apaga, lava-me, purifica-me. São palavras paralelas que vão aparecendo no decorrer de todos os versos do Salmo 51. Todo o salmo, ele se destaca pela profundidade da experiência física, emocional e espiritual do arrependimento e da restauração de Davi, que havia caído em um emaranhado de pecado. Davi se enrolou todinho nos laços de pecado. E a gente consegue perceber dentro desse Salmo 51 algo bem interessante. Guarde essa informação. As nações ímpias, elas tinham uma ética diferente. O rei podia fazer o que bem entendesse. Ele podia muito bem fazer o que Davi fez e não ter culpa nenhuma, não ter nenhum peso na consciência. Ele podia tomar a mulher de quem ele quisesse e matar quem ele bem entendesse. Agora, o Salmo 51 nos mostra que a ética bíblica é diferente. O Deus que governa todas as coisas e pune o pecado do plebeu também pune o pecado do rei. O Deus Todo-Poderoso que pune o pecado do menor servo também pune o pecado daquele que está assentado no trono terreno. Então Deus age com justiça em todas as esferas sociais.
Então, meus irmãos, essa informação aqui que nós podemos extrair do contexto do Salmo 51 é uma informação muito relevante. Falando sobre o contexto deste salmo, ele se enquadra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, capítulo de número 12. Se você quiser entender o Salmo 51, leia o 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo de número 12. Você vê que Davi ele é apresentado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Alguém vai dizer, mas Davi cometeu tantos pecados, como é que ele pode ser segundo o coração de Deus? 1 Samuel 13, 14, nós temos essa referência a Davi. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, Davi também é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. E esse título aqui, ele é conferido ao rei Davi, porque durante os seus dias, ele nunca adorou e nem serviu a outro Deus. Todavia, mesmo recebendo essa qualificação distintiva, ele não era um homem impecável. Deu para entender porque Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia não esconde as falhas de seus personagens principais. E desse modo aqui, nós queremos já elencar alguns pecados cometidos por Davi. Você vê que essa confissão aqui do Salmo 51 é uma confissão que parte de um coração assim quebrantado por um pecado terrível que cometeu. Então, qual foi o pecado de Davi? Lá no contexto do Salmo, 2 Samuel 11, 12, você vai ver que Davi primeiro ele cobiçou. A cobiça é o pecado que busca a todo custo satisfazer desejos ilegítimos. Cobiça. Né? O solo fértil para esse pecado é um coração ingrato e insatisfeito com aquilo que se tem. Porque Davi tinha esposas e concubinas, mas continuava insatisfeito. A Bíblia nos diz, em 2 Samuel 11, versículo 2 e 3, que ele viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E esta era uma mulher muito formosa à vista. Ele parou o olhar, ele prendeu o olhar naquela mulher. E ele enviou e perguntou por aquela mulher. E lhe disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, que era alguém talvez muito conhecido naqueles dias, e mulher de Urias, o Eteu. Então, Davi foi avisado que aquilo ali não podia. A mulher era casada. A mulher tinha um esposo, mas ele cobiçou. A cobiça, ela não respeita limites. Ela não respeita limites. E ela anda junta com outros pecados. Aí em seguida, após a cobiça, vem o adultério. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 11 de 2 Samuel. Então Davi enviou mensageiros e a mandou trazer. E entrando a ela, aqui já é uma expressão que alude à relação sexual, e entrando a ela, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Aconteceu o adultério. O adultério é o ato de infidelidade, é um ato de infidelidade no casamento que ocorre quando um dos cônjuges se envolve voluntariamente numa relação sexual com outra pessoa. Davi cobiçou, Davi adulterou. Mas você vê que o pecado ele vai crescendo, não é? O pecado é um laço. Quanto mais você tenta sair, mais você se enrola. É um abismo que chama outro abismo. Qual foi o terceiro pecado de Davi? A mentira. Ele tentou encobrir os seus rastros. Davi, com muita sagacidade e perversidade, tenta a todo custo encobrir o pecado que cometeu. A mentira é a roupa do pecado. O rei estava cometendo novos pecados para tentar encobrir os antigos. E você vê que ele fez toda uma trama, chamando Urias do campo de batalha, tentando forçar Urias a dormir em casa com sua mulher. Urias, um soldado honrado, não quis se deitar com a sua mulher, né? Até que Davi, ele trama, né? Ele faz uma trama. Ele manda uma carta para Joabe, né? Urias foi quem levou essa carta. Na carta havia um pedido para que Joabe colocasse Urias onde a peleja fosse mais ferrenha. E quando Urias estivesse lá batalhando, pelejando, os soldados se afastassem e deixassem que Urias fosse morto pelo exército inimigo. Então, Davi assassina, trama o assassinato de Urias. Aí presta atenção aqui na escala do pecado: cobiça, adultério, mentira e assassinato. O que Davi pensou? Escapei, escondi o meu pecado. E parece-me que ele pensou que sairia por cima, não é?
porque quando a notícia da morte de Urias se espalhou, Batseba, ela foi lá e teve um luto ali por Urias, ela teve um luto por Urias, aí Davi manda chamarem Batseba para ser uma de suas esposas no palácio. Por que eu estou dizendo isso assim? Preste atenção. Na ótica do povo, isso aqui é uma inferência, né? Na ótica do povo, Davi era um rei nota 10. Tá vendo aí, rapaz? O que o rei não fez? Que homem bondoso o rei é. Chamou Batseba para ser uma de suas esposas, a viúva de um soldado. Olha como o rei é bom. Vai criar, vai criar o filho desta mulher, filho de Urias, o Eteu. Meu Deus, o rei Davi é um homem de coração generoso. Aqui embaixo estava tudo, ok. Mas lá em cima, a Bíblia diz que Deus olhou para aquela situação e não estava satisfeito com as atitudes de Davi. Aqui embaixo pode estar tudo ok, mas lá em cima está? Enfatize isso em classe. Jovem, aqui na aparência pode parecer que está tudo bem. E lá em cima está tudo ok? Deus vê todas as coisas. Não adianta esconder a sujeirinha debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque Deus olha debaixo do tapete também. Deus levanta o profeta Natã para confrontar a Davi. E Natã confronta Davi. E é depois desse confronto, é depois dessa espada afiada, que são as palavras de Natã ao coração do rei, que o Salmo 51 explode. É uma explosão de emoções. Davi passou quase cerca de 1 ano escondendo seu pecado. Depois do confronto com Natã, ele explode. Ele extravasa as suas emoções, ele confessa o seu pecado. E nós temos o Salmo 51. E no subsídio, nós o dividimos assim. O primeiro ponto, um clamor por misericórdia. E aqui nós veremos o verso 1 e o verso de número 2. Olha o que Davi diz, tradução NVI. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua benignidade, ou melhor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi está apelando imediatamente à misericórdia de Deus antes de mencionar o seu pecado. Deus, olha, tu és misericordioso, tu é um Deus que sente compaixão, tu és um Deus de amor. Ah, Deus, já que tu és um Deus misericordioso, já que tu se compadece daquele que se arrepende, já que tu és um Deus benigno, Senhor, eu pequei, me ajuda, Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda. Você já pensou esse pedido de perdão do rei Davi? Ele pede perdão, ele clama a Deus. E eu posso colocar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, Davi ele foi tomado por esse sentimento de que havia transgredido a lei de Deus. Ele tomou consciência de que seu pecado foi terrível. É por isso que ele grita, tem misericórdia de mim. Eu preciso da tua misericórdia. E aqui nós temos a expressão transgressão. Apaga a minha transgressão. Davi sabe que as suas ações foram rebeldes, que as suas ações foram terríveis. Eu olho para esses 2 versos e percebo que Davi estava se sentindo sujo. Quando ele diz assim, lava-me, é porque ele estava se sentindo sujo. Lava-me de toda a minha culpa. O pecado faz isso. Esse sentimento de imundícia, de mácula, estou sujo. Em terceiro lugar, sentindo-se sujo, Davi clama por purificação. O verso 2, a parte B diz, purifica-me do meu pecado. Eu quero estar limpo, estou manchado, estou maculado com o pecado. Senhor, purifica-me. Não aguento mais ficar calado. Não dá mais para esconder. Não dá mais para viver distante. Não dá. Essa consciência culpada. Não dá. Não quero mais isso.
eu quero ser purificado. Davi, ele clama, ele faz um clamor por misericórdia, nos versos 1 e 2. Em seguida nós temos os versos aí 3 a 6, que é uma confissão de pecados. Este é o nosso segundo ponto, confissão de pecados. Olha o que diz esses versos na versão NVI. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou um pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Sabe qual é? A única maneira de se obter alívio com relação à culpa e às consequências do pecado é confessar. Frise isso também em classe, jovem. Pare de carregar esse peso, essa culpa. Para de carregar esse sentimento ruim. Para, jovem, para. Confessa. Tu vai ver que a confissão é libertadora. Lutero, ele expressa esta verdade da seguinte maneira, né? Quando ele fala ali de estar sempre diante do pecado, porque Davi, ele diz que ele diz aqui neste salmo, meu pecado está sempre diante de mim, não posso fugir do meu pecado. Aí Lutero pega essa expressão e diz o seguinte, meu pecado me atormenta, ele não me dá descanso nem paz, se como ou bebo, se durmo ou acordo, sou sempre aterrorizado pela ira e os juízos divinos. Só a confissão vai te libertar desta opressão. O salmista aqui está pronto para reconhecer as suas ações pecaminosas e ele faz isso. Ele não consegue escapar da consciência de culpa. Ele agora abre, rasga o seu coração diante de Deus. Meus irmãos, o pecado é terrível. É terrível o pecado, porque ele afeta a alma, ele afeta o espírito e o corpo. Olha o que diz o Salmo 32, que também é um salmo de Davi, é um salmo penitencial. Esse salmo faz parte do contexto do Salmo 51. Olha o que ele diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como no tempo de seca. Pecado afeta o corpo, a alma e o espírito. Vê só, o pecado afeta a alma, pois corrompe a nossa natureza moral e nos torna egoístas, orgulhosos, invejosos, irados, impuros. O pecado nos traz culpa, vergonha, medo e angústia. O pecado afeta o espírito, pois ele nos separa de Deus e nos impede de ter comunhão com Ele. O pecado afeta o nosso corpo, pois nos leva a praticar atos que desonram a Deus e que prejudicam a nossa saúde física e mental. O pecado também nos expõe ao sofrimento, à dor e à morte física, que são consequências do pecado original no mundo. O pecado é terrível. Tá pesado, não tá? E só o pecado é terrível também porque ele é cometido contra a santidade de Deus. Olha o que Davi diz contra ti. Contra ti somente eu pequei. Se eu feri Betseba, se eu feri Urias, se eu menti, em primeiro lugar eu pequei contra ti. Todo pecado primeiro é contra Deus. É por isso que o filho pródigo, quando vai confessar o pecado, ele diz assim, pequei contra o céu e pequei contra ti, meu pai. Não sou digno de ser chamado teu filho. Vê só que também Davi, ele confessa sua inclinação para o pecado. Ele diz o seguinte, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi cometeu abuso de autoridade, abuso sexual, assassinato e mentira. Aí ele está dizendo aqui, o pecado destrói o homem de dentro para fora. O pecado faz isso, destrói o ser humano de dentro para fora. Nós não podemos brincar com o pecado, é a mensagem que Davi está deixando aqui, neste salmo, aqui neste momento, em que ele está confessando seus pecados.
O pecado é terrível, porque ele acabou com minha alma, com meu espírito. Ele acabou com meu corpo. O pecado é terrível, porque ele é cometido contra Deus. Não dá, irmão, para ficar justificando o pecado. Justifica o pecado. Não. Davi não está justificando o pecado, ele está confessando o seu pecado. Porque ele diz, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em me condenar. A culpa não é de A, a culpa não é de B, a culpa é minha. Isso é confissão. É minha culpa, Senhor. Ele confessa o seu pecado. E em seguida, dos versos 6 a 13, Davi faz uma súplica por restauração. E esse é o nosso terceiro ponto. Uma súplica por restauração. Olha o que diz aí. O capítulo 51, verso 7 dos Salmos. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. É uma repetição, né, das palavras que aparecem no verso 1 e no verso de número 2. Aqui Davi está suplicando por perdão e por purificação. Isopo aqui não é isopor, né? Tem uma vez um pregador dizendo, me lava com isopor, com isopor, com isopor. Não é isopor, é isopo, que era uma planta cheirosa e ela era usada nos ritos de purificação dos leprosos. Ela era também aplicada em rituais de purificação lá em Levítico 14, Êxodo capítulo 12, versículo 22. Davi utiliza aqui essa imagem bem comum de seu contexto, clamando por purificação. Eu quero ser limpo, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Ele clama para ser diferente. Pessoas perdoadas, elas vivem comprometidas em ser transformadas por Deus. Você vê que Davi, em meio a essa súplica por purificação e perdão, ele... Pai, me assustei aqui, já pensou? Por meio dessa súplica, por purificação e perdão, ele diz o seguinte, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Senhor, se tu me perdoou, se tu me purificou, agora eu quero tua ajuda, Senhor. Não quero mais ser desobediente. Então, me dá um espírito pronto para obedecer. Por quê? Porque o perdão e a purificação, eles vêm acompanhados pelo desejo de santificação e avivamento. Então, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor me purifique, mas eu quero um espírito pronto para obedecer. Você devia orar assim todos os dias. Senhor, eu quero te obedecer. Senhor, me ajude a te obedecer. Senhor, olha, Senhor, eu tenho inclinação para ser desobediente, mas me dá um espírito pronto para obedecer. Você devia orar assim. Em seguida, Davi, ele suplica por alegria. Pessoal, se você perdeu a sua comunhão com Deus, faça essa súplica, não só por purificação e perdão, mas suplique por alegria. Olha o que ele diz, verso 12, parte A. Devolve-me a alegria da tua salvação. Irmão, isso aqui é muito significativo. Davi, ele ora pedindo a alegria da salvação. E a razão aqui, em outras palavras, né, de ele ter pecado, de ele ter falhado de modo escandaloso, foi a falta de alegria verdadeira no coração. Quando um homem não tem alegria do Espírito, em seu coração, em sua alma, ele busca outro tipo de alegria para suprir esse vazio. Aí Davi foi buscar alegria no adultério. Davi foi buscar alegria na mentira. Deus disse, isso é alegria vazia. A alegria de verdade é a alegria da salvação. Você vê muito jovem aí tendo alegria na prostituição. Muito jovem aí tendo alegria na lascívia. Muito jovem aí tendo alegria na bebedice. A alegria de verdade é a alegria da salvação. Suplique por esta alegria. Em seguida, Davi ele suplica por um espírito reto. Olha como isso aqui é interessante. Renova dentro de mim um espírito instável. Sabe o que é que Davi está pedindo aqui a Deus? Me dá um espírito constante. Eu percebo que eu tenho essa tendência de, ora, tá aqui,
vivendo para Deus e ora está propenso para o pecado aqui e viver aqui para o mundo. Não quero ser inconstante, oscilando entre os dois, eu quero viver só para Deus. Então me dá um espírito reto. Ele ora pedindo um espírito reto. Glória a Deus. E nós devemos orar. Orar em primeiro lugar, pedindo, suplicando por perdão e purificação, para receber um espírito pronto a obedecer, suplicar por alegria de verdade, alegria da salvação, e suplicar para ter um espírito constante. Aí a gente vai vencer o pecado. Aí a gente vai trilhar o caminho da restauração espiritual. Eu quero concluir a exposição deste salmo com os versos 16 e 17, que diz o seguinte: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Nesse trecho aqui, eu concluo aqui, Davi está expressando a sua compreensão de que Deus não se agrada de sacrifícios externos, mas de um coração sincero e arrependido. Olhe, jovem, frise isso também em classe aí, você professor, né? Se dirige aos jovens. Não adianta cantar bonito, não adianta fazer parte do coral, não adianta estar na escola dominical, não adianta estar no congresso, não adianta não adianta ter nenhuma atitude extravagante se ela não for acompanhada de um coração quebrantado. Você pode ter o melhor sacrifício, você pode ter a melhor oferta, mas se você tem o seu coração preso no pecado, Deus não vai responder às tuas orações. Deus não vai receber a tua adoração. Deus não vai ser íntimo de quem vive o desonrando. A gente poderia encerrar esta lição orando como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, Senhor, em mim um coração puro. Não foi a beleza de Batseba, foi o meu coração que adoeceu. Eu preciso que tu venhas e purifique o meu coração. Que a transformação comece de dentro para fora. Não posso mudar sozinho. É o que Davi está dizendo aqui nessa oração. Não posso mudar sozinho. É por isso que eu peço a ti, venha, intervenha, crie em mim um coração puro. Amém? Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Espero que os irmãos aí acompanhem toda a pré-aula, né? Que os irmãos acompanhem também o subsídio que nós preparamos, né? Acompanhe o subsídio aí e desejo que você tenha um ótimo final de semana, uma ótima escola bíblica dominical. Não se esqueça, abra a jaula.